Bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez no podcast número 3 da Leafio, né? Estamos aqui com um grande convidado, né? Uma pessoa que tem aí uma experiência muito grande na área de varejo e que realmente a gente está muito feliz de ter essa possibilidade de contar com o Diogo Alves, né? Uma pessoa que tem aí uma experiência bastante grande, como eu disse, na área do varejo. Ele é líder de negócios com carreira de mais de 15 anos no segmento de Fast Moving Consumer Goods. Ele tem atuações na área de pricing, administração, inteligência de mercado, gerenciamento de categoria, merchandising e trade marketing. Bastante coisa, né, meu cara? E ele tem um conhecimento muito sólido em toda a cadeia de suprimento, todo o sistema de cadeia de suprimento, desde vendas até logística, com foco no desenvolvimento e execução da estratégia, que, na verdade, a execução é uma das partes mais importantes, a gente vai falar disso bastante, né? Ele é atualmente líder na área de trade marketing do canal do grupo Três Corações Alimentos, sendo responsável pela gestão da equipe de merchandising, com mais de 2.000 promotores e mais de 100 supervisores de promoções de trade. Então, uma equipe muito grande que ele cuida. Também cuidando da parte de execução de estratégia, go-to-market, desenvolvimento dos canais de vendas, programa de excelência na execução do PDV, Loja Perfeita, GCAT, que é a gerência de categoria, Shopper Marketing, em todo o portfólio da empresa Três Corações. Diogo, bem-vindo. Já vou começar fazendo uma pergunta aqui. Espero que minha introdução tenha sido a contento da sua excelente experiência aí. Qual o tamanho do portfólio, por favor? Uma pergunta aqui que surgiu quando eu estava fazendo a introdução. O tamanho do portfólio Três Corações, por favor, já começando aqui com as nossas perguntas. Legal. Pessoal, primeiramente, assim, muito obrigado pelo convite de participar desse podcast com vocês para falar de gestão de categoria, varejo, a relação com a indústria, colaboração, novas tecnologias, né, relacionadas ao varejo e indústria, ao consumidor, ao shopper. É um grande prazer. Obrigado pelo convite mais uma vez, Darlan. Obrigado, Cecília, pelo convite e todo o time da Leafio. É sempre um prazer falar sobre o tema de gestão de categoria, de varejo, que é um tema pelo qual eu sou apaixonado. Você sabe, Darlan, antes até de responder a tua pergunta em relação a portfólio, a gente vai falar um pouquinho rapidamente aqui do Grupo Três Corações, mas acho que essa minha paixão por esse tema vem de berço, tá? Até me apresentando aqui, o Darlan tecnicamente já me apresentou, né? Mas da onde é que vem o Diogo, né? A minha trajetória começou no varejo, numa operação, num comércio, né, de vizinhança da minha família na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Então, essa minha paixão pelo varejo começou desde muito cedo, né, onde eu observava, né, a relação do meu pai junto com os clientes, né, então eu já comecei a aprender algumas técnicas de relacionamento ali, foi com a minha família, com o meu pai e com a minha mãe, no negócio da família, né, então a importância do relacionamento, a importância de uma abordagem correta dentro do ponto de venda, entendendo um pouco como funcionavam a questão de mecânicas promocionais, relacionamento com os clientes. Então foi nesse varejo da família que eu tive ali, Darlan, Cecília e toda a audiência que está nos assistindo, né, o meu primeiro contato com o varejo, e eu comecei a entender um pouco de como é que é essa relação, né, do consumidor, do shopper, né, com o canal de vendas. Foi ali que eu comecei a dar os meus passos iniciais, desde muito pequeno mesmo, até porque eu trabalhei muitos anos com meu pai nessa operação de varejo. Até então, vim para o lado da indústria justamente para entender um pouco como é que eram as coisas do outro lado da mesa, né? Então vim também para aprender e para conhecer um pouco mais, para quem sabe um dia voltar para a operação e tocar o negócio da família. Acabou que a vida nos levou para caminhos um pouco diferentes e eu entrei na indústria e estou os últimos 15 anos na indústria, né? Atuando em inteligência de mercado, passei por pricing, processo de vendas, pesquisas de mercado, gerenciamento por categoria, né? Head de trade dentro do Grupo Três Corações. Então é um pouquinho da minha história e como é que eu fui, né, me apaixonar pelo varejo. Acho que começou daí. E aí, Darlan, respondendo a sua pergunta, né, o Grupo Três Corações, assim, pessoal, até para situar todos, é um grupo de alimentos que o core business dele é a categoria de cafés, tá? Então ele é líder, né, na indústria de cafés no Brasil. Para quem não sabe, pessoal, o Brasil é o maior produtor de café mundial e tem um dos maiores mercados consumidores de café, né? Quando a gente compara, por exemplo, com o mercado norte-americano e a gente tira lá
o consumo de café gelado, que é cultural e é muito comum, né, nesse mercado, você tem o Brasil como maior produtor e maior consumidor de café, quando eu falo só de bebida quente. Então, é um mercado bem grande, a Três Corações atua nele há mais de 65 anos, tá? É uma empresa familiar, uma empresa verticalizada. Hoje, ela tem mais de 30 marcas no seu portfólio, né? Atua na categoria de café, como eu falei, atua na categoria de refresco, achocolatado em pó com a marca Chocolato, tem uma linha de derivados de milho no norte e nordeste, né? Atua com solução de máquina e cápsula através da solução 3, tem também no seu portfólio, né, categorias saudáveis, como bebida vegetal, isotônico, à base de água de coco, Jungle, né? Então, assim, é uma companhia multi-alimentos, multicategoria, tá? Está presente aí em mais de 400 mil pontos de venda no Brasil, né? Então, é uma empresa aí que atua num modelo de distribuição direta, e isso também gera inúmeros desafios para o nosso negócio, e é um pouco, né, para o negócio da indústria, do varejo, e é um pouco que a gente vai estar falando aqui no decorrer do podcast. Perfeito, muito obrigado. Então, vamos agora beber da fonte aí, da sua experiência, da sua expertise, começando com algumas perguntas, né? E vamos aí seguir nosso podcast número 3 com a sua ilustre pessoa. Diogo, considerando a sua experiência dentro do segmento varejista, você considera o setor supermercadista mais inovador e arrojado, ou mais conservador e talvez cauteloso? Qual a sua visão, assim, aqui, sem fazer um juízo de valor, mas mais uma visão mesmo geral da sua experiência aí nesses anos de mercado? Darlan, eu acho ótimo a gente começar com uma pergunta relacionada ao varejo, até para a gente ir afunilando dentro dos temas que a gente tem para discorrer aqui. Mas quando eu olho assim, o varejo brasileiro e a evolução de varejo, né, em todos esses anos, eu enxergo o varejo brasileiro como um inovador, sim, tá? Extremamente inovador na sua abordagem com o consumidor, na sua abordagem com o shopper, né, na forma como ele ajusta a sua operação para atender essas necessidades dos consumidores e dos shoppers. O varejo brasileiro ele vem passando por inúmeros desafios, né? São desafios macroeconômicos, são desafios muitas vezes políticos, né? Desafios sociais, e o varejo brasileiro, quando você observa no decorrer da história, ele vem se moldando, né? E o próprio nível de competitividade nesse mercado, né? Até muitas vezes com a presença de grupos multinacionais, né, varejistas atuando aqui no Brasil, faz com que haja a necessidade de inovar, né? A necessidade de melhorar os seus processos, a necessidade de capacitar a sua força de trabalho. Então, assim, isso faz parte do varejo. Acho que o varejo não sobrevive sem inovação, né? Inovação, quando a gente fala de inovação, muitas vezes as pessoas pensam produto, tecnologia, mas não é só isso, né? Há inovação em processos, né? Há inovação na forma como a gente capacita, né, as forças de trabalho que trabalham na linha de frente do varejista, que atende o consumidor, que atende o shopper. Então, há várias formas de inovar. E eu enxergo, sim, o varejo brasileiro como um varejo inovador. Agora, claro, há situações e há situações, né? Tem varejistas que eles estão muito mais preocupados, por exemplo, com a experiência de compra, né, no ponto de venda. Tem varejistas que estão mais preocupados com a sua operação em si, né, fazer a gestão de estoque, a gestão de precificação dentro do seu negócio, para regular as margens, né, então trabalhar a questão de operação, abastecimento. A gente tem inovação dentro do varejo em várias frentes, mas o ponto respondendo a tua pergunta, o varejo brasileiro, sim, ele é um varejo que vem buscando inovação. Eu entendo que uma das principais alavancas de inovação, né, olhando aqui os próximos anos, vai ser através da tecnologia. A tecnologia ela é uma alavanca poderosa de inovação para o varejo, de melhoria de processo, técnica, abordagem, né? E eu entendo e já tenho observado que cada vez mais o varejo vem investindo, por exemplo, em tecnologia, né, em novas metodologias. A gente vai falar um pouco do gerenciamento por categorias. Ela é uma metodologia de negócio que já existe há muito tempo, há mais de 30 anos, mas tem muitos varejistas que ainda desconhecem, né, a aplicabilidade real disso dentro do seu negócio e os ganhos que podem trazer em satisfação, né, e nível de experiência do shopper, sellout, melhores margens, né, e você de fato entregar uma experiência dentro do seu negócio, você objetiva. Então, tudo isso é um pouco de inovação e o varejo brasileiro ainda tem um longo caminho nesse sentido. É um ponto muito importante aí, considero muito, assim,
precisa a sua resposta, porque como você vê o mercado brasileiro nessa área específica que é a tecnologia, logicamente voltada a softwares e outras possibilidades de uso de inteligência artificial, etc. Como você vê o mercado nesse ponto específico, Diogo? Por favor. Legal. Sempre quando a gente fala de tecnologia, Darlan, Cecília e todos que estão nos ouvindo, é importante a gente entender que a tecnologia ela não é o fim, ela é o meio. Acho que isso é um ponto importante. Tá? É um meio para a gente chegar num objetivo. É o meio para entregar melhor experiência de compra. É o meio para operar melhor. Então, operar no sentido da minha cadeia de suprimentos. Então, o produto está disponível no preço correto, né? Na quantidade correta para o shopper, para o consumidor. Então, a tecnologia é o meio, por exemplo, para esses objetivos, né? E quando a gente fala tecnologia, ela está linkada a um tripé, que é tecnologia, processo e pessoas, né? Então, assim, é muito importante a gente sempre estar atuando nesse tripé, porque eles estão correlacionados e têm uma interface muito grande de um para outro. A tecnologia, de fato, ela vai ser uma alavanca muito forte de crescimento, de mudança, de transformação, Darlan, tá? A tecnologia. O desafio é como você implementa essa tecnologia dentro do seu negócio, né, atendendo aos teus objetivos. Então, eu acho que isso é um ponto importante para a gente trazer aqui. E, de fato, como essa tecnologia vai me ajudar? Porque quando a gente fala tecnologia, não é você implementar simplesmente uma tela de LED no seu ponto de venda. Você implementar um software, mas se você não tiver uma equipe capacitada, né, que saiba operar, se você não tiver um processo robusto que suporte aquela tecnologia também, você não vai conseguir chegar nos seus objetivos. Então, a gente falar de tecnologia, sem falar sem falar do tripé de pessoas, processos e tecnologia, acho que fica muito difícil também o varejo ter sucesso na aplicabilidade, né, dessas novas tecnologias dentro do seu negócio. Mas, assim, ela é extremamente necessária, né? Olha o nível de competitividade que a gente tem dentro do varejo hoje. Segundo pesquisas e dados de mercado, o shopper, em média, frequenta mais de 7 canais de venda, né? Então, hoje, quando a gente fala de um supermercado, ele tem, em média, 10, 12, 13, 15 mil SKUs. Você entendeu? Então, olha o desafio que o varejo tem para operar no meio deste cenário. Perfeito. É necessário tecnologia. Você entendeu? A tecnologia vai suportar o processo, por exemplo, de uma alteração de um sortimento, ela vai fornecer dados para que você tome decisões assertivas em relação ao sortimento, né, da tua loja, né, que daí está correlacionado com o papel da categoria dentro do negócio, com a proposta de valor que você quer oferecer, você entendeu? Então, assim, a tecnologia ela apoia um processo de sortimento, de definição de sortimento, a tecnologia vai apoiar um processo de definição de régua de preço, política de preço, mecânica promocional, a tecnologia vai apoiar o processo de relacionamento com o consumidor, a gente está falando de CRM, extremamente importante, né? Você conversar com o teu shopper, oferecer exatamente o que ele procura no momento que ele precisa daquele produto, e sem tecnologia você não consegue trabalhar com tudo isso, porque é uma massa de dados muito robustas. Muito robusta, tá, Darlan? Então, acho que começando a entrar nesse tema da tecnologia, eu acho que assim, ela é essencial e ela é necessária para o varejo, a indústria também se manter competitiva no meio desse cenário, tá? A tecnologia é essencial. Se você for avaliar, pega o que foi explorado, o que foi tema das últimas NRFs, né? Então, a NRF, pessoal, para quem não conhece, é uma feira de varejo que acontece em Nova York, ali no início do ano, sempre em janeiro, e ela explora tendências relacionadas ao mundo de varejo, né? E sempre muita tecnologia, sempre na NRF tem muita tecnologia. Sim, então, se fala muito sobre inteligência artificial, se fala-se muito sobre machine learning, né, se fala-se muito sobre o metaverso, esse ano foi um pouco menos, eu estava acompanhando, foi um pouco menos, mas estão falando muito sobre realidade virtual, imersiva, tecnologia computacional, enfim, muita coisa. Na NRF tem sido explorada nesse sentido, porque de fato é uma tendência e o mercado brasileiro está aberto, você entendeu, para novas tecnologias, porque ele sabe que é necessário, como eu falei, para operar bem. Tá? Enfim, só para finalizar aqui esse ponto de tecnologia e varejo. Você trouxe para o nosso público a questão da NRF, porque realmente é uma feira muito importante no contexto e eu sei que existem caravanas de brasileiros empresários que vão lá conhecer o que está acontecendo e acompanhar, talvez a própria GV faz depois do NRF um encontro para falar sobre isso, enfim, é muito o pessoal do Centro de Excelência de Varejo faz isso, então realmente é um ponto que você levantou que agrega valor aqui para o conhecimento de quem está nos assistindo. Muito obrigado. Vamos lá? Vamos para a próxima? Podemos ir?
Fique à Beleza. vontade. Vamos embora, então. Então, em termos de agora falar um pouco dos fornecedores, né? A colaboração com os fornecedores na gestão de categorias para garantir a oferta ideal de produtos, né? Então, qual o papel da colaboração, Diogo, com fornecedores na gestão, desculpa, de categorias para garantir a oferta ideal de produtos? E também você pode falar um pouco das melhores práticas, em sua opinião, para estabelecer uma colaboração de sucesso com esses fornecedores, porque eu acho que é importante ter essa química, né? Ou essa sinergia. Então vamos lá, por favor. Essa simbiose, Darlan. Simbiose, Essa ótimo. simbiose. Perfeito, Ai, perfeito. ai, vamos lá. Eu acho que Vai um primeiro ponto a ponto mais, né? A sinergia é uma coisa, a simbiose é outra. Boa, boa, muito obrigado. pronto, você entendeu aí a mensagem que eu quis passar. A sutileza ali do detalhe da palavra, mas com certeza deu para entender. Mas vamos lá, por favor. Ai, que legal. Você sabe que para responder essa pergunta, a gente não pode começar, sem conceituar o que é o gerenciamento por categoria. Precisa ter mais clareza, né? Porque muitas pessoas entendem que o gerenciamento por categoria está muito correlacionado com layout e planograma. E, pessoal, gerenciamento por categoria não é só isso, não é apenas isso. Né? Essa parte, ela é ali no máximo 30% de um processo do gerenciamento por categorias, dessa metodologia de gerenciamento por categorias, tá? Mas, Diogo, o que é isso? Para responder a pergunta aqui de vocês. Então, quando a gente fala de gerenciamento por categoria, pessoal, a gente está falando sobre um processo, uma metodologia de negócio que já existe há mais de 30 anos, tá? É que parte do conhecimento do shopper e do consumidor, tá? Para entregar e para dar clareza na proposta de valor daquela categoria dentro do varejo, né? E para entregar a melhor experiência de compra para o shopper e para o consumidor. Então, quando a gente fala de conceito de gerenciamento por categoria, esse é um conceito técnico, por exemplo, né? Mas o gerenciamento por categoria nada mais é que colaboração, o papel da colaboração entre indústria e varejo em abordar essa metodologia com foco no shopper, tá? Então, o gerenciamento por categoria, ele vai pensar em entregar o melhor nível de experiência de compra, que passa pela definição da categoria, tá? Ele passa por definir o papel da categoria. Então, assim, qual que é a importância da categoria dentro daquela rede de varejo? E dependendo do varejo, do canal, do formato dele, as categorias elas vão exercer papéis diferentes. Isso é muito importante, né? Para dar um exemplo claro aqui para vocês, quando a gente fala, por exemplo, da categoria que eu atuo, categoria de cafés, né? Quando a gente vai para um supermercado, um hipermercado, por exemplo, uma loja de varejo mais premium, né? A gente busca trabalhar aquela categoria com papel destino. O que é isso? Destino para compra. Ela vai ser a referência para o shopper, né? Aquela categoria vai ser a referência para o shopper dentro daquele ponto de venda. Então, assim, quando o Darlan, quando a Cecília pensam em comprar cafés, eles pensam nesse varejo. Por quê? Porque ele trabalha essa categoria como destino. Então, ele trabalha ela com amplitude e profundidade de sortimento, por exemplo, né? Com a categoria em vários tiers de preço. Ele vai trabalhar muito inovação dentro do negócio, merchandising, né? Ele vai ter um sortimento maior, né, do que um outro varejista que atribui um outro papel para essa categoria, por exemplo. Então, assim, a definição do papel da categoria é muito importante no contexto, tá, do gerenciamento por categorias. E a definição do papel, e aí a categoria ela pode ser destino, ela pode ser rotina, que são categorias mais básicas, né, como as commodities, por exemplo. Ela pode ser uma categoria conveniência dentro do negócio dele, então ele não vai ter um sortimento amplo, profundo, ele não vai oferecer todo o portfólio de marcas do mercado, ele vai oferecer o básico, né, para atender o papel dentro do negócio dele. Ou uma categoria sazonal, tá? Então esses são 4 papéis básicos. Tem outros papéis hoje em dia, né, por conta das mudanças nos hábitos de consumo, né, e nos canais de venda, mas essas são 4 papéis básicos de categoria. A definição do papel de categoria é importante para as outras definições dentro do processo de GC. Né? Então, uma vez definido o papel da categoria, você passa pela avaliação dela, você faz análises. Como é que está performando essa categoria em relação ao mercado? Né? Você define objetivos. Quais são as minhas metas de crescimento dentro dessa categoria? Tá? Qual que é a estratégia que eu vou adotar para essa categoria? E aí, para eu implementar essa estratégia, eu dependo de táticas, de sortimento e preço, de promoção, de layout, de planograma, de merchandising, de abastecimento. Olha quantas técnicas que a gente tem, né, táticas, para a gente conseguir chegar nesses objetivos dentro de um processo de gerenciamento por categoria. Né? Uma vez feito isso, você implementa, né, na loja todo o sortimento, o layout, né, redefine ali muitas vezes o espaço da categoria dentro da loja, trabalha com técnicas de merchandising,
né, e remodela todo o layout para atender essa necessidade do shopper e do consumidor, de acordo com a proposta de valor que o varejo, né, se dispôs a oferecer ali, e monitora e revisa, enfim, todo esse processo. Darlan, quando a gente fala de melhores práticas, pessoal, e aí, claro, há uma complexidade na implementação do GC, mas é perfeitamente possível a partir do momento que haja treinamento e capacitação, né, colaboração, né, e uma vontade de fato de fazer esse processo acontecer dentro do varejo ou dentro da indústria, tá? Na minha experiência, Darlan, em mais de 10 anos, só com o gerenciamento por categorias, realizando esse processo em dezenas de redes nacionais, regionais e até redes menores em todo o Brasil, o que eu observo, tá? O que impede muitas vezes da aplicação desse conhecimento é a falta de capacitação e entendimento. Acho que esse é um ponto. Por isso que aqui eu quero bater numa tecla de treinamento e capacitação. É importante que vocês capacitem os times a realizar esse processo, né? Isso aqui, o gerenciamento por categoria, como metodologia, ele gera um diferencial competitivo para o negócio, seja para a indústria ou para o varejo, né? O varejo, porque ele vai oferecer, de fato, uma categoria que atenda a necessidade do shopper e do consumidor dele, e a indústria que ela vai conseguir trabalhar num outro nível de colaboração com o varejo. Ela vai trabalhar numa outra camada, que eu falo, camada estratégica. Então, a indústria também, quando ela pratica a abordagem do gerenciamento por categorias, né, dentro do varejo, Darlan, Cecília e time da Aleph, ela vai para um nível de estratégia dentro do negócio do varejo. Então, sai daquela relação transacional, você entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. O gerenciamento por categoria em si, ele é uma boa prática. Tem redes de varejo que realizam já uma parte dele, não na sua totalidade, muitos trabalham só com o que a gente chama de gerenciamento de espaço. Aí, Darlan, gerenciamento de espaço, de fato, é só o planograma e só o layout. Tem alguns varejos que começam por aí, às vezes, o processo de GC, e aí vão evoluindo, né? Então, eu acho que assim, não tem uma receita de bolo nesse sentido. O importante é começar. Comece definindo o planograma, comece fazendo o layout, e aí, naturalmente, você vai começar a evoluir. A indústria pode te atender com conhecimento de shopper, com a árvore de decisão da categoria. Você vai evoluindo nesse processo a partir do momento que você for também colhendo resultados disso, dessa parceria, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante também. Então, gerenciamento por categoria hoje, ele é necessário, ele é relevante para a indústria e varejo, né? E sem dúvida uma boa prática que aumenta a competitividade do negócio, e só quem ganha é o shopper e o consumidor, porque tem as suas necessidades no ponto de venda atendidas. Seja ele físico ou digital. Um ponto muito importante aqui, eu não estou só falando de loja física, tá, pessoal? A gente está falando, eu estou falando do contexto do digital também, tá? É perfeitamente aplicável o GC no ambiente físico, no online, e independente do canal e formato, tá bom? É possível implementar varejo alimentar, varejo de construção, material de construção. Hoje no Brasil, Darlan e Cecília, tem um movimento muito forte, né, de grandes redes de varejo, de materiais de construção, né, implementando técnicas, né, implementando o processo de gerenciamento por categoria dentro do seu negócio, né, com sucesso, você entendeu? Capacitando as suas equipes. Então, de fato, é uma metodologia muito importante. Muito bom, excelente. E aí eu gostaria de partir para a próxima pergunta, e acho que esse ponto que você levantou em relação ao online e offline é muito importante contextualizar, porque logicamente a gente sabe que o online está numa curva ascendente, o offline vai ter sempre o seu papel, principalmente eu acho que para a questão da experiência do shopper, né? Principalmente na parte de supermercadista varejista, porque eu acho que tem muitos shoppers que gostam de sentir aquela atmosfera, olhar o produto com mais atenção, e às vezes o online não permite. Então, eu acho que essas duas elas vão convivendo, né? Talvez até de uma maneira mais assim igualitária em relação, por exemplo, a produtos como celulares ou televisões, enfim, que são mais tecnológicos assim, onde a pessoa vai lá no online e talvez se sinta um pouco mais à vontade de comprar. Agora, o shopper, ele há muitos shoppers, eu acho que até o shopper brasileiro tem essa característica de querer ir lá e sentir o produto, às vezes até sentir o odor, o aroma, né? Do produto, e isso aí é bastante importante você ter pontuado em relação ao offline e o online. Obrigado, Diogo. Então, Darlan, deixa eu só te complementar. Por favor. Viu, Darlan? Você trouxe um ponto muito importante, cara, muito importante, que foi essa necessidade do tato, do cheiro, sabe? De ver com os olhos. Isso é uma questão, isso aqui está ligado à nossa fisiologia, né, humana, você entendeu? E isso não vai mudar.
Então, tanto que, assim, acho que todo ano a NRF ela aborda o tema do papel da loja física. Todo ano esse tema lá é muito discutido e ele é recorrente. E, de fato, Darlan, foi o que você falou, é a questão da experiência. Mas o que é essa experiência para o consumidor e para o shopper? Né? É você ter acesso a uma loja, né, com muita tecnologia embarcada, né, nos seus processos, né? Sim, acho que também, mas passa pelo básico bem feito. Então, assim, Exato. é você ter um sortimento que atenda a necessidade dele, o produto está disponível, está dentro da régua de preço correta, na quantidade que ele precisa levar. Então, assim, para a gente chegar nessa experiência, a gente precisa garantir o básico bem feito. Muitas vezes, o varejo peca aí. Você entendeu? A gente vai numa loja, no encontro que procura, tem ruptura, né, no sortimento, e aí como é que também a tecnologia pode nos apoiar nisso, né, em definir parâmetro, nível SKU, para eu conseguir entregar o melhor volume de acordo com a minha curva de sellout, né, de abastecimento, enfim. Então, a experiência ela é muito importante, mas ela passa pelo básico bem feito, e aí sim a gente entra em técnicas de visual merchandising, experiências imersivas dentro do ponto de venda, né, aplicação de QR Codes. Por exemplo, Darlan e Cecília, vou até trazer um exemplo prático aqui em relação a isso. A gente realizou um projeto que a gente chama de ambientação de categoria, tá? No corredor de uma rede de varejo aqui do interior de São Paulo, chamada Rede Dalben, ali a loja deles de Valinhos, e a gente remodelou toda a experiência de compra dentro do ponto de venda na categoria de café, tá? E aí a gente trouxe uns QR Codes que foram aplicados na gôndola, que ao shopper não encontrar o SKU dentro da categoria que ele procurava, ele fazia a leitura do QR Code, era direcionado para o e-commerce da rede de varejo. Que legal. Você entendeu? A gente chama esse conceito de prateleira infinita. Ele era direcionado para o e-commerce da própria rede de varejo, e ali ele encontrava o que ele procurava e já poderia mandar para entregar ou na própria loja ou ser entregue na casa dele dentro do ponto de venda físico. Né? Então, isso legal, é um pouco demais. Dessa questão da experiência e que o varejo está muito atento, ele vem trabalhando isso. Na categoria de café, a gente tem inúmeros exemplos, né? A gente vem buscando descomoditizar a categoria, eu gosto de falar isso, tornar ela ainda uma categoria de maior representatividade, né? Mostrar para o varejo e para o consumidor todas as novidades acerca dessa categoria, em relação a métodos de preparo, blends, e como é que a gente faz isso? Trabalhando a experiência de compra dentro do ponto de venda, trabalhando comunicação, trabalhando visual merchandising, tudo isso passa pela experiência. Só para complementar. Legal demais. Vamos lá, então. Como você entende a importância da análise de dados, né, de vendas para informar e ajustar a gestão de categorias ao longo do tempo? Porque a gente falou da coisa, eu acho que é bem interessante, né, que a gente saiu agora um pouco como é que é a experiência do consumidor, e agora a gente vai para aquela parte de hard data, né, de análise de dados mesmo, porque ela é fundamental. E como você percebe essa análise para ajustar, para mudar, para se adaptar às necessidades do consumidor? Diogo, por favor. Darlan, eu vou falar para você. Dados, vamos lá, varejo e indústria é fazer a coleta dos dados, fazer o tratamento dos dados, fazer a análise dos dados é essencial, tá? Quando a gente fala de um processo de gerenciamento por categorias, ele é fundamentado em dados. Não há decisões empíricas, ou não deveria haver. Tá? Uhum. Ele é fundamentado em dado que parte do conhecimento do shopper e do consumidor. Então vamos lá, quando o shopper ele está no momento de compra dele, né? Qual que é a árvore de decisão? Qual que é o processo mental de escolha para aquela determinada categoria, por exemplo? Qual que é a jornada de compra dele? Quanto tempo ele passa para realizar a compra daquele produto? Quantos canais ele visita na jornada dele? O que faz ele trocar do produto A pelo produto B? Né? Qual que é o impacto do pricing na decisão de compra dele dentro do ponto de venda, seja ele no físico ou no digital, tá? Qual que é o tamanho do mercado? Quais são os segmentos, as variações, a quantidade de SKUs? Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, é traduzido em dados. Essas informações se transformam em dados para a tomada de decisões, tá? Então, dados são essenciais para a tomada de decisão, e aí entra a tecnologia com Big Data, né, Data Analytics, para nos suportar nessas tomadas de decisão. E eu acho que isso aqui é muito importante, a gente conseguir trabalhar os dados. Agora sim, precisa haver, Darlan e Cecília, um background analítico também para que seja feito essas análises. Então você precisa ter um time capacitado na análise e aplicação da inteligência dos dados dentro da indústria e dentro do varejo. Acho que isso é um ponto muito importante. O que eu vejo hoje, né? Muitas vezes há uma deficiência, né, nesse sentido,
eu ter uma equipe ali preparada para conseguir fazer a coleta e análise desses dados e a aplicação deles, né? E aí passa por um background mesmo analítico, né, do time responsável, né, por essas frentes dentro do varejo ou dentro da indústria, tá? E ferramentas também para suportar todo esse processo. Perfeito, perfeito, excelente. É realmente dado hoje em dia, né? Como nós temos aí as tecnologias entrando, ele traz ainda. Já era importante antes, quando não se tinha todos esses softwares à disposição e outros tipos de tecnologia disponíveis. Hoje, então, trabalhar o dado com aliado tecnológico é realmente um casamento muito, muito perfeito que traz, logicamente, decisões estratégicas mais apropriadas para aquele momento, né? Muito importante. Sempre lembrando uma coisa que você pontuou lá em cima e que a gente sempre tem que, assim, reiterar, que é o fato da extrema competitividade do setor. Então, você tem que ter aí aliados estratégicos para que você tenha diferenciações, né, em relação à sua concorrência. Super, estamos fazendo É aqui isso. Viu, Darlan? uma Só bela para conversa. Por favor, pode com certeza, mandar bala. Darlan. Só para te complementar no final dessa parte dos dados, foi como você falou, o varejo e a indústria sempre tiveram muitos dados. Se você for olhar, analisar, a gente tem muitos dados. Acho que o grande desafio hoje é você fazer uma curadoria desses dados, porque você tem muita informação, muito dado no mercado, né, e aplicar ele, e ter um time, e ter tecnologia para aplicar da melhor forma. Resumindo, só para fechar esse ponto aqui, acho que esse é o desafio. E outra coisa que eu também vou reiterar pela importância, o treinamento, que também não adianta ter a tecnologia. É que nem você colocar uma pessoa comum na frente de uma Fórmula, para dirigir uma Fórmula 1. O cara vai olhar aquilo lá e falar assim, como é que é? Eu sei que tem que acelerar e tem que brecar, mas até aí... Ele não vai saber nem onde é que é o câmbio, nem onde é que troca a marcha, né, Darlan? Ele vai procurar o câmbio no chão, no chão não, aqui embaixo, e o câmbio na própria direção, né? Não que eu conheça muito de F1, mas eu já sei que o câmbio é aqui. Então, assim, essa parte do treinamento, não adianta você investir numa tecnologia super avançada e não ter o piloto, né? E isso é bastante importante também. Eles têm que vir lado a lado, e isso é bem importante no termo do varejista entender essa importância de também investir no time para poder dirigir os carros tecnológicos, entre aspas, né? Bom, vamos seguir então. Vamos falar um pouco de novo de consumidores, tá? De que maneira, Diogo, o feedback dos consumidores pode ser incorporado para fazer melhorias contínuas na gestão de categoria? Tá. Excelente ponto, Darlan. Foi quando eu comecei a conceituar o que é o processo de gerenciamento por categoria, eu falei assim, pessoal, um processo que parte do conhecimento do consumidor e do shopper. Então, assim, o consumidor e o shopper, aí parece até parece até retórico isso que eu vou falar, né? Mas assim, o consumidor e o shopper, eles precisam estar no centro das nossas decisões, tá? É muito se falado sobre isso, mas de fato isso precisa acontecer na prática para que as coisas derem certo, tá? Então, a gente só consegue implementar melhores estratégicas, ter clareza na proposta do negócio, né? Seja o varejo ou seja a indústria com a sua categoria, a partir do momento que ela conhece quem é o seu consumidor. A gente está no momento, e isso foi muito falado também nos painéis pós-NRF, eu estou trazendo isso aqui, Darlan, Cecília, time da LEF, porque de fato é tendência, é o que mais tem sido falado ultimamente, né? E discutido. A gente está num contexto de mundo multigeracional. Então, assim, nunca conviveram juntos tantas gerações, baby boomers, alfa, Z, Y, enfim, ao mesmo tempo. E gerações com necessidades, comportamentos muito diferentes. Então, se a gente não partir do entendimento do consumidor para definir a melhor estratégia, né, a gente não vai para o lugar certo muitas vezes ou não atende a necessidade desse, que é o principal motivo do nosso trabalho, seja da indústria ou do varejo. Tá? Então, é muito importante você investir no conhecimento desse consumidor e do shopper, né, seja por meio de pesquisas de entendimento, jornada de compra, hábitos de consumo. É muito importante, varejo e indústria estar conectado nos hábitos de consumo destas gerações, mas principalmente entender qual que é a proposta do teu negócio, quem que é o shopper hoje que frequenta a sua loja, qual que é o perfil,
né? São pessoas de mais idade, menos idade, são jovens. Então, assim, porque cada varejo, ele vai atender um perfil e ele vai ter uma proposta diferente, muito dependendo do contexto que ele está de negócio. Então, por isso que é importante esse entendimento, porque não tem uma fórmula e uma receita pronta nesse sentido, né? É de acordo com o shopper, com o consumidor da sua loja que você vai desenhar toda essa estratégia de gestão de categoria, por exemplo, que você vai pensar em tecnologia para melhorar a tua operação, é com foco no shopper e no consumidor. E aí parte do entendimento dele, que ocorre por meio de pesquisas. Os próprios programas de relacionamento com o consumidor nos fornecem muitos dados e informações acerca dos hábitos de compra. Saber utilizar e tratar tudo isso é muito importante também. Ter equipes preparadas para fazer a gestão disso dentro do negócio. Enfim, Darlan, é básico. Isso eu vejo como básico. Perfeito. E tem um ponto, que além das gerações, existe a omnicanalidade, né? Ou seja, você tem aí uma equação que há 20 anos não existia tanto, né? Existia ali uma coisa mais padronizada dentro do que era um ponto de venda e do que era o perfil do consumidor. Hoje você tem as gerações, olha só quantas variáveis você pode ter que analisar dentro da omnicanalidade e do número de gerações envolvidas no processo de compra. Então, realmente se torna aí um grande desafio, e aí, mais uma vez, a tecnologia pode ser uma grande aliada nesse conhecimento, mas também o feeling e o conhecimento de pessoas como você e outros profissionais do mercado que estão ali há tantos anos, que estão realmente muito próximos desse processo para poder gerar a melhor experiência para o consumidor, né? Excelente ponto, viu, Darlan? Trazer essa questão do contexto do omniconsumidor, né? Como foi muito falado no pós-NRF, é o omniconsumidor, né? Então ele está comprando no canal físico, ele está comprando no canal digital, a jornada dele não é mais linear, você entendeu? Então é um desafio, isso gera um desafio muito grande e a tecnologia pode nos auxiliar nesse ponto também. Totalmente. Eu queria também fazer uma pergunta falando sobre tudo isso. Não sei, porque já falamos da importância de definir o papel da categoria, a metodologia dos 8 passos, capacitação das equipes, principalmente esta análise de dados voltados ao consumidor. Então, eu gostaria muito de saber como é que são tomadas as decisões sobre a expansão ou redução de sortimento, Diogo. Aqui falando de produtos em diferentes categorias, quais são as métricas que você considera mais eficazes para avaliar os resultados dessas decisões? Ótima pergunta, Cecília. E um tema, assim, crucial para a indústria e para o varejo. No cenário competitivo que a gente está, oferecer um sortimento assertivo, ele é premissa para que você tenha sucesso na sua operação de varejo, né? E a indústria também entender qual que é o portfólio dela ideal por canal é muito importante para ela conseguir ter o melhor nível de competitividade também, tá? Então, quando a gente fala de sortimento, quais são algumas premissas básicas para a definição desse sortimento? Primeiro, partindo de um cenário macro, qual que é o papel da categoria dentro do meu negócio? Foi como eu falei. Se você entende que aquela categoria é destino, então ela tem uma importância grande do teu negócio e você quer ser reconhecido, né, pelo trabalho que você faz naquela categoria, você vai precisar ter um sortimento amplo e profundo, né? Amplo no número de linhas, variáveis e segmentos e profundo no número de SKUs dentro dessa variedade, tá? Seja em termos de marcas, segmentos, intensidades, por exemplo, quando a gente fala no caso de café, sabor e etc. Então, assim, e para isso você precisa de tecnologia e análise de dados e definição de métricas, né? Então, olhar para como é que está performando aquele sortimento dentro do mercado, na região que você atua, é importante. Quais SKUs hoje que estão dentro do mercado versus o meu negócio? Isso é básico, né? Então, assim, os SKUs que tem no mercado hoje, eu tenho dentro do meu negócio, como é que está a performance deles? Então, você vai olhar a performance a partir dos dados de sellout dentro do seu negócio, mas vai olhar a performance no mercado. Porque muitas vezes o SKU está performando bem no mercado, não está performando bem no meu negócio. A minha estratégia é ser destino dentro daquela categoria. Por quê? Você entendeu? Será que eu estou com o nível de abastecimento correto? Será que eu não estou com problema de ruptura? Será que ele está na régua de preço? Será que dentro do layout o produto não está no planograma correto? Enfim, são perguntas que a gente precisa responder quando vai fazer uma análise de sortimento, né? Onde você não faz simplesmente uma curva ABC de vendas, ou trabalha num Pareto, né? 80-20, baseado na maior representatividade. Mas você parte da definição do papel da categoria, da tua estratégia para aquela categoria, aí olhando para a performance de sellout dentro do negócio,
performance dentro do mercado, você olha para o crescimento, né, daquele SKU, daquela marca, como é que está a variação dele um ano versus o outro, você olha para as margens, né, qual que é o papel em termos de rentabilidade desse SKU dentro do meu negócio, você entendeu? Isso é uma análise importante que você vai fazer também. E muitas vezes também tem uma política contratual com a indústria em relação àqueles SKUs. Então, tudo isso são variáveis que o varejo, né, numa decisão de sortimento, ele vai precisar tomar. Totalmente, precisa de um entendimento aprofundado, né, de todas estas variáveis, e principalmente acho importante aí o uso da tecnologia, que fica ainda com maior relevância. É somente para complementar a pergunta anterior, falando dos desafios específicos ao gerenciar categorias em uma empresa de grande escala. Saber um pouco mais em que medida questões como a localização geográfica das lojas, por exemplo, afetariam as decisões nesta operação de grande escala. Legal. Cecília, mais uma vez, eu vou falar do tripé. Pessoas, processo e tecnologia. Numa operação grande, robusta, né, na indústria e no varejo, sem esse tripé formado dentro da tua operação, você dificilmente vai conseguir se manter competitivo dentro do negócio. Tá? Então, quando a gente fala do pilar pessoas, eu estou falando de treinamento, capacitação. As pessoas, né, estarem capacitadas para exercer os processos dentro do negócio. Quando eu falo de processos, né, qual que é o processo, qual que é a minha política de revisão de sortimento? Por exemplo, Cecília, que foi a tua pergunta anterior, né? Tem redes de varejo na qual a gente faz esse trabalho de gerenciamento por categoria que revisam o seu sortimento a cada 3 meses. Então, eles têm ciclos de revisão extremamente curtos, tá? Analisando a performance, né, das inovações, dos novos SKUs, de lançamento, do portfólio como um todo, para entender o que fica, o que não fica, se precisa cadastrar o novo SKU que está performando bem no mercado, não tem dentro daquela operação ainda, tá? Isso falando de sortimento. Então, processos, né, claros de precificação, de abastecimento, precisam ser definidos. E aí, indo para a parte de tecnologia, que é o meio, né? Como é que eu vou conseguir fazer a análise desses dados? Como é que eu vou conseguir tratar esses dados? Como é que eu vou conseguir coletar esses dados? E como é que também a tecnologia vai ser o meio para eu treinar e capacitar melhor meus times? Tá? Então, quando a gente fala de operações de varejo de grande escala, a gente precisa trabalhar esse tripé, né, baseado nesses fundamentos que eu trouxe para você agora. Perfeito, perfeito. Super claro, Diogo. Muito obrigada pela explicação. E aí, só para finalizar a minha participação com as perguntas, né? Qual foi o projeto mais interessante ou usado em que você já esteve envolvido relacionado à inovação de layout das lojas? Cecília, você me colocou numa saia justa, como a gente fala aqui no Brasil, porque tem vários projetos que eu estive envolvido. Bueno, não sei, o que seja mais recente, pode ser? Legal, eu vou te falar de um que eu gostei muito, não porque ele é o melhor ou o maior, nada nesse sentido, porque a gente fez muitos projetos muito bacanas, mas teve um projeto, uma rede de varejo, que chama Confiança, supermercado do interior de São Paulo, tem uma loja lá em Sorocaba, né, que a gente remodelou toda a experiência de compra da categoria de café dentro dessa loja. Então a gente ambientou todo o corredor de cafés, baseado no que a gente chama de um conceito de momentos de consumo. Tá? Então, porque quando a gente fala da categoria de cafés, o que conversa muito com o consumidor, tá? Qual que é o café para o meu momento, né? Então, muitas vezes, se eu estou num momento mais tranquilo, né, no aconchego da minha casa, eu estou com tempo de preparar um café coado, por exemplo, né? E aí é um momento meu, né? Se eu estou na correria de trabalho, eu vou lá na máquina e tiro um café expresso, né? Por exemplo, coloco a cápsula e tiro um expresso porque eu tenho uma reunião com o Darlan, tenho um podcast com a Cecília e eu não tenho tempo de preparar meu café agora, né? Tá frio, por exemplo, eu estou querendo uma bebida mais quente e cremosa, né, como um cappuccino, por exemplo, para adoçar esse momento. Então, quando a gente fala de cafés, a gente fala de momentos de consumo. A gente levou esse conceito para essa rede de varejo, né, organizou o layout baseado nesses momentos de consumo e também trouxe muita informação acerca da categoria de cafés, falando sobre grãos, falando sobre blend, falando sobre as características dos cafés, o que é um café especial, o que é um café gourmet, né, o que é um café 100% arábica, falamos sobre métodos de preparo e trouxemos também novos métodos de preparo para serem comercializados, né, dentro da categoria de cafés naquele ponto de venda, e a gente teve resultados muito expressivos, tá? Quando a gente fala da categoria de cafés, essa loja, quando você olha para o interior de São Paulo, em termos de faturamento, ela está entre as top 10 lojas de maior faturamento de cafés de todo o interior de São Paulo.
né? Então, Legal. olha como é importante a aplicação dessas técnicas de desse processo de gerenciamento por categoria, das técnicas de merchandising, de layout, você pensar a experiência de compra e também nessa loja. Por que eu gostei muito desse projeto? A gente criou um espaço de cafés na qual a gente implementou um torrador, e dependendo do momento do dia, era torrado o café e você tinha um aroma de café espalhado ali no interior da loja. Né? Então, isso também desperta os instintos humanos, né? O olfato, né? Claro. A sensação, a vontade, o desejo. Então, tudo isso contribui para esse incremento de sell-out também. Então, esse é um dos projetos assim, de a gente remodelar, né, layout, trabalhar orientando o layout para o shopper, para o consumidor, ao invés de ir para produto, pensando no momento de consumo. O ponto de venda ele tem esse papel de... eu não gosto da palavra educar nesse sentido, mas de gerar conhecimento para o consumidor e para o shopper. Ele aprende dentro do ponto de venda. Então, a gente levou várias informações acerca da categoria de cafés, justamente para a gente gerar mais valor para a categoria, para ele aprender, para ele experimentar novos cafés, inovações, né? E tudo isso a gente gera um incremento de sell-out, né? E pensando nessa experiência, trazendo o torrador, você cria um ambiente único, um ambiente diferenciado. Perfeito. Então, esse foi um dos projetos, não foi o único, um dos que eu mais gostei também, né? Aí eu vou ter que citar mais um, tá bom, Cecília? Aquele do Dalben lá, na loja de Valinhos, da prateleira infinita. Aquele foi legal também, são alguns projetos de layout aí mais inovadores. Muito legal. Muito legal. Ficamos curiosos de conhecer até mais, né, dos outros projetos, mas dá para ver toda a verdadeiro entendimento, né, e como é uma transformação de negócio, fazer precisamente todo esse gerenciamento de categorias de layout, verdadeiramente trazer uma experiência totalmente inovadora e como uma referência de mercado mesmo. Então, muito obrigada por compartilhar. Deixa eu só fazer uma pontuação importante aqui na minha opinião, Cecília, em relação que a gente falou, né, da omnicanalidade, da questão geracional, e tem um terceiro ponto que eu acho que é bastante importante, que o consumidor brasileiro, assim como eu faço aqui um comparativo com o mercado da cerveja, ele está entendendo o que são cafés diferenciados, ele está tendo essa possibilidade de ter mais expertise, porque também há 20 anos eram basicamente, talvez, uma coisa mais padronizada. Por favor, me corrija, Diogo, vocês estão falando alguma coisa errada aqui, mas houve uma evolução, uma maturação do próprio consumidor brasileiro no quesito café, e aí eu busco a cerveja como um exemplo também muito assim marcante do que era o mercado de cerveja há 20 anos, onde você tinha ali 3 ou 4 marcas predominantes, e ali era o que tinha para hoje, e hoje o consumidor brasileiro consegue escolher várias cervejas, e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, por favor, porque omnicanalidade, questão geracional e oferta de cafés muito mais ampla, né, Diogo? Como é que você vê isso, por favor? Darlan, ótimo ponto, Darlan e Cecília. A gente tem várias categorias que estão passando por uma grande transformação. Darlan foi muito feliz no comentário que ele trouxe acerca da categoria de cerveja, por exemplo. Olha o quanto evoluiu, né? Exato. Hoje, esse mercado premium de cervejas, as cervejas artesanais, por exemplo, né? E a gente tem o mesmo acontecendo para café, né? Mas aí, o que é importante? O fato o consumidor ele está aberto para as inovações acerca da categoria. Tá? Ele vem buscando novidade, inovação, métodos de preparo, ele está curioso acerca da categoria de café, você entendeu? E ter novas experiências. Mas o varejo e a indústria, Darlan, precisa provocar isso também, incentivar isso. Né? Então, isso é um ponto muito importante. Né? O Grupo Três Corações ele é líder na categoria de café no Brasil, ele mesmo incentiva muito esse movimento, né, de transformação e de atender a necessidade do consumidor acerca desses momentos, desses novos segmentos dentro da categoria, tá? E o varejo tem um papel importante para isso, como eu te falei. É muito importante esses projetos que a gente implementa dentro dessas redes de varejo, porque eles contribuem exatamente com esse ponto, né? Despertar ainda mais a curiosidade do consumidor, atender essa necessidade dele de estar interagindo com as inovações, e o varejo tem um papel importante nisso, né? Elevar esse conhecimento acerca da categoria. Pronto, só para te complementar aqui. Entendeu, Darlan? Acho que Perfeito. Isso é muito importante, e aí depende muito de um trabalho mesmo, de trazer muita inovação para dentro do ponto de venda, através de novos processos, novas tecnologias, comunicação, branding, marketing, tudo isso vai contribuir para que ocorra, né, esse amadurecimento do consumidor acerca, né, e o entendimento
né, das categorias, seja café, seja categoria de bebida, ou outras categorias também que estão passando, né, por momentos de transformação, mudança de hábito de consumo, tem uma questão de sustentabilidade, consciência ecológica, né, que está despertando uma mudança grande em portfólio também aí dentro do varejo, né, produtos biodegradáveis, enfim, sustentáveis, embalagens sustentáveis, então uma transformação gigante baseada em ESG, né, que está acontecendo na indústria e no varejo, e tem tudo a ver com as mudanças, né, de comportamento do consumidor e esse ambiente multigeracional que a gente está inserido. Com a maturação, digamos assim, do segmento, né, em termos gerais. Perfeito. Boa. E aí, Cecília, tem mais alguma pergunta aí do seu lado? Como é que vamos aí seguir? Finalmente, acho que é mais uma, né? Porque a gente poderia ficar falando aqui o dia todo, né? Mas acho interessante dividir em blocos, né? Então, aqui, só para finalizar as perguntas, temos quais são os desafios mais comuns enfrentados ao implementar inovações no seu dia a dia? Tá, legal, Cecília, muito bom ponto, tá? Eu acho que a primeira coisa que muitas vezes eu observo é um pouco do receio pelo novo. Aí a questão do paradigma, né? Esse é um primeiro ponto. E como é que a gente consegue quebrar isso, minimizar isso? É através do conhecimento, da informação. Tá? Então, uma das grandes barreiras para a inovação, seja em tecnologia, processo, é a falta de conhecimento do time que está envolvido, né, naquele projeto acerca do que está sendo realizado. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Então, essa é uma barreira para a inovação, falta de conhecimento. Tá? A falta de investimento em conhecimento e capacitação. Na minha opinião, Darlan e Cecília, é uma das maiores. Tá? A gente tem uma questão, muitas vezes, de budget, né? Porque tem tecnologias hoje que são extremamente, têm valores extremamente altos e muitas vezes, né, não se adequam, né, àquela operação de varejo, mas eu acho que isso não é o maior. É mais uma questão de paradigma, de resistência ao novo, por conta da falta de conhecimento. Tá? Aí eu entro mais uma vez e bato na tecla da capacitação, do treinamento, né, justamente para inovar. Tá? Justamente. Eu acho que isso que você falou vem ao encontro do que a gente, pegando a pergunta lá de cima da questão do mercado ser arrojado, ser inovador, mas tem ainda uma ponta de conservadorismo que ela está aí. E a gente tem certeza, como uma empresa de software que está trazendo tecnologias novas para o mercado, que isso vai ser diluído por uma questão até de necessidade devido, mais uma vez, a essa competitividade extrema do mercado brasileiro. Ou seja, é se adequar ou se adequar. Não tem muito por onde, porque senão vai ficar para trás. Basicamente é isso. Não adianta você chegar e falar assim, não vamos fazer. Tudo bem. Aí seu concorrente faz, depois você vai ter que correr atrás porque o concorrente fez primeiro que você. Então, eu acho que esse ponto que você levantou foi muito preciso nessa leitura, né, do que é o mercado varejista brasileiro. Mas aí pode ser tarde, porque hoje o cenário é tão competitivo e as coisas mudam muito tão rápido que muitas vezes o meu concorrente fez, eu vou fazer. Já pode ser tarde para ele, já perdeu o jogo. Por isso que é importante ter visão. E a gente, no Brasil, tem muitos empreendedores do varejo com muita visão. Eu tive a oportunidade de conhecer dezenas, centenas deles no decorrer da minha trajetória. E eu posso falar para você, os que vão ganhar esse jogo é os que têm visão, é os que saem na frente. Você entendeu? Que não olha para o seu concorrente, mas sabe o que é melhor para a sua operação e tem coragem para fazer. Acho que esse é um ponto importante. Vai ao encontro também da maturidade do negócio, né? A gente percebe muito isso quando eu e a Cecília conversamos com clientes em potencial. Às vezes ele tem o tamanho, tem o número de SKUs, tem a maturidade, tem a escalabilidade, mas não tem a maturidade interna, né? E aí o que acontece? O cara tem uma empresa, um negócio, mas ele ainda, assim, fazendo um exemplo metafórico, ele ainda anda com a caneta aqui na orelha. Aí fica um pouquinho difícil você falar em novas tecnologias. Mas muita gente está muito ligada, e você tem razão, muita gente que a gente conversa está muito ligada, está querendo investir, está querendo entender cada vez mais das tecnologias, porque sabe que se deixar para amanhã, pode ser muito tarde. Perfeito seu ponto. Os livros que você recomendaria para um maior conhecimento e expertise dentro do mundo do varejo, para a gente terminar aí a nossa conversa, por favor. Legal. A gente falou tanto da importância de conhecimento e capacitação que acho que é obrigação nossa, né, Darlan e Cecília, recomendar aqui pelo menos 2 leituras muito boas aqui acerca do tema. Vamos dar um exemplo. Tá, pessoal, o primeiro livro que eu quero recomendar, tá? Se chama A Bíblia do Varejo. O autor é o Constant Berkhoff, tá?
ele tem um livro ótimo e ele trata justamente sobre isso, né? Sobre essa revolução que está acontecendo no ambiente de varejo, né? E o que a indústria, o varejo precisa fazer para se adequar a esses novos modelos de negócio. Então, é um livro que eu super indico, ler e reler, tá? Porque, de fato, ele tem um conhecimento muito bom acerca de varejo e tudo que está acontecendo. Ele aborda gerenciamento por categoria, ele fala do omnichannel, ele fala de treinamento, capacitação, novas tecnologias, enfim, psicologia, né, do consumidor, que é um outro tema que eu sou apaixonado, enfim, eu acho que é um livro legal. Então, e um livro nacional, eu não poderia deixar de citar uma das autoridades também no varejo hoje no Brasil, que é a da Fátima Merlin, que se chama Shoppercracia, tá? É o nome do livro. Né? Nesse livro ela fala sobre varejo e ela fala sobre a metodologia do gerenciamento por categoria e a aplicação dele dentro do mercado. Então, eu super recomendo esse livro da Fátima Merlin, super parceira. Se ela estiver assistindo, um grande abraço aí para ela. Gosto demais dela, ela sabe disso. É uma referência no Brasil nesse tema. E ela tem um livro ótimo que é o Shoppercracia, que eu recomendo a leitura aí de todos. Acho que nós temos uma lição de casa aí, né, Cecília? Para também beber dessas fontes tão importantes que foram levantadas pelo Diogo. Bom, estamos fechando esse podcast número 3, agradecendo a Cecília aí, que agora vai fazer parte dos próximos, agradecendo logicamente ao Diogo pelo tempo dele, que a gente sabe que é bastante ocupado, como uma pessoa aí de uma posição muito importante dentro da Três Corações. Esperamos que vocês aí que estão assistindo tenham considerado esse material tão rico e tão interessante como nós aqui, como os entrevistadores, consideramos. E gostaríamos de dizer também que estamos aí à disposição para vocês quererem conhecer as tecnologias da Leaf. A gente falou tanto de tecnologia, né? Estamos aqui à disposição, eu e a Cecília, para mostrar os nossos softwares que são relacionados à gestão de estoque, a gerenciamento de categoria, planogramação, inteligência promocional e coisas do tipo, que são aí aliados estratégicos, como a gente também falou muito, né, a questão dos aliados estratégicos dentro do dia a dia dos varejistas.